Mais uma vez, graça e paz, queridos. Que maravilha o nosso encontro, né? De todos os dias, mas o dominical com essa peculiaridade, quando a gente pode falar aos outros ouvintes que virtualmente eles não só no dia de domingo, mas durante a extensão dos dias de semana, eles vão e participam conosco, né, desta que chamamos festa. Quero em particular cumprimentar o Dinho, né? O Dinho com a esposa Lourdes e o filho, né? O filho e também o neto, né? Que esteve ali também quando nós os visitamos e profetizamos o milagre, a cura na vida dele. Deus abençoe ricamente a sua vida e agora é só estender a confiança e a fé que professaram ter na hora que nós os visitávamos, para que eles vejam concluído o grande projeto de Deus. O projeto de Deus não é só te salvar. Esse é o grande projeto dele. Ele diz: eu vim buscar e salvar o perdido. Lá no Lucas 19:10 diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E também cumprimentar, né, a todas as pessoas que no decurso dos tempos eles estarão curtindo, estarão também comentando, né, e convidando, compartilhando, né, as nossas mensagens, as nossas publicações, quando a gente o faz com esse propósito que temos, né? Agora mesmo, há pouco tempo, antes do culto, né, quando chegávamos, conversavam com alguém e dizíamos do propósito da nossa igreja, diferenciada das demais, porque não buscamos aplauso, não queremos glamour, pelo contrário, quantas vezes por causa do trabalho que exercemos, nós vimos que algumas pessoas, elas estavam se unindo a nós com outros propósitos e nós praticamente descartamos essas pessoas. Descartamos, porque víamos que o propósito era o outro, aquele que não buscamos. Como falamos com esta pessoa na porta da igreja, que não, infelizmente não está conosco, nós não visamos a não ser fazer o nome do Senhor conhecido. Viu? Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele vai dizer, né, que ele não procurava outra coisa, glória nenhuma. Lá no capítulo 2, ele diz: quando viemos a vocês, não aludimos, não quisemos, e ele podia, porque era um homem de uma cultura maior do que os romanos, os gregos e até os próprios judeus do qual ele descendia, né? Ele sabia que acima dele tinha o seu professor, o Gamaliel, que lá no capítulo 5 fala-se, né, de que ele era reverenciado. E o Paulo era, como Saulo, discípulo deste homem. E ele diz: eu não me importei em fazer ou falar outra coisa a não ser falar do Cristo crucificado. Este é, né, a expectativa nossa, o propósito nosso, fazer o nome de Jesus conhecido. Você pode fazer algumas questões, e você tem conseguido sucesso, tem logrado êxito com isso. Esse livro aqui diz que a palavra do Senhor, Isaías diz, ela não volta vazia. Se ela é a palavra do Senhor, ela vai surtir efeito, ela vai obter os resultados pela qual ele proferiu a palavra.
Essa palavra é dele. E quando você é apenas um arauto, um porta-voz desta palavra, você não precisa ter absolutamente receio de nada. Jesus disse, quando ele enviou os seus discípulos, para os discípulos não ficarem preocupados, porque ele diz, na hora vos será ministrado o que deveis fazer. Então você percebeu? Cristo é aquele que retrata a personalidade dele através de nós. Então, quando a gente saúda, como estou saudando agora, os nossos amigos, irmãos e ouvintes, e pessoas que elas gostam daquilo que fazemos, amam aquilo que fazemos. Algumas delas estão distante de nós, eu poderia até citar alguns nomes aqui, não farei por ética, né? De pessoas que elas primam inclusive em ouvir, porque sabem que estão ouvindo a legítima palavra de Deus, sem mistificação, sem adulteração, sem maquiagem. E quando a palavra ela é de Deus, Isaías diz que ela não volta vazia. Às vezes a gente fica com uma certa... Eu já passei desta fase da minha vida, de preocupação em resultados. Aí, à medida que fomos crescendo, como a Bíblia fala, Paulo diz, falava a princípio como menino, mas depois que me tornei grande, então deixei as coisas de menino. Então havia uma preocupação muito grande com os resultados. Jesus falou que a colheita é dele, não é nossa colheita. Nós somos apenas aquela ferramenta que o agricultor usa para o quê? Para produzir os resultados. Agora eu pergunto, é o agricultor que ele está trazendo os frutos? Ele não pode fazer isso com todo entendimento que ele pode ser um engenheiro agrônomo, ele é impotente para produzir frutos. Quem o faz é aquele que diz primeiro a erva, depois a espiga e depois os frutos na espiga. É assim que Jesus fala. E ele diz que a terra ela faz isso naturalmente. Hoje nós vamos falar, né, e sempre o nosso propósito é falar do que Deus fez, do que Deus faz e do que Deus fará, quando Ele vê que em você não há só uma necessidade. Eu gosto de frisar isso. O mundo, principalmente esse mundo desse século, tem necessidades múltiplas. E quem é que poderia resolver toda a emblemática, problemática do homem na terra? Deus. E ele não resolve. Definitivamente, aqui em São Paulo, tem gente que está já 5 dias sem luz aqui em São Paulo. E até sempre eu e minha mulher, para a festa de Natal, nós sempre compramos com antecedência. Esse ano, ao contrário, nós não fizemos ainda. E eu em casa pensava, triste você fazer uma boa compra natalina, né, de Réveillon, e de repente você está sem energia. Não é o nosso caso aqui na Zona Leste, mas em muitos outros lugares as pessoas estão sofrendo. E depois, como na reportagem de ontem, o cara está socorrendo o filho que tem que fazer inalação e não tem força, não tem nada, e está correndo e diz, quando eu voltar, eu vou fechar aqui, e até falou o nome da rua, a Inajar de Souza, aqui na Zona Norte, vou fechar lá e a gente vai fazer um rebu aqui. Eu falei, eles vão piorar a situação. Como o diabo gosta disso, não é mesmo? Aí ele incendeia ônibus, ele pega os carros da Enel, põe fogo e não sei o que tem. E a minha Bíblia diz que um mal chama outro mal, um abismo chama outro abismo. Entendeu? Então, quando existe um Deus que faz, que opera e que realiza coisa, e você crê nele, então
por mais difícil que esteja o quadro da existência da pessoa, então ele vai fazer. Marcos capítulo 9 vai ser referência para a mensagem desta noite, que nós colocamos o que ele é capaz de fazer. 9 de Marcos, no versículo 14, diz: quando eles quem? Pedro, Tiago e João e Jesus, se aproximaram dos outros discípulos que ficaram à parte, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas, que eram os que entendiam de lei, discutiam com eles. E logo toda a multidão, vendo Jesus, tomada de surpresa, correu para o saudar. Então ele interpelou os estudiosos da Bíblia, os escribas: que é que discutis com os meus discípulos? E um deles, dentre a multidão, respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece? E ele falou: desde criança, desde a infância. E respondeu: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes, pensa bem aqui, ó, grife isso, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Ao que Jesus respondeu: se podes? É uma pergunta, tem até uma interrogação. Jesus está perguntando: se podes? Tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrima: eu creio, ajuda-me na minha pouca fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de dizerem: ih, matou o menino. Mas Jesus, tomando pelas mãos, o ergueu e ele se levantou. Oremos. Pai bendito, aqui está a tua palavra como pérola preciosa, que escolhemos dentre todas as riquezas que não há em outro livro a não ser no teu. Agora inspira-nos e ajuda, auxilia-nos na nossa fala e nos ouvidos que irão ouvir aqui e também os que estão longe deste lugar, Senhor. E abençoa para que o mesmo se dê na vida deles o milagre da libertação. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aquilo que só Ele é capaz de fazer. Quando a gente lê esta história, esta verdade do ministério que Jesus exerceu na terra e que os discípulos fizeram questão, se você for em Mateus, você vai ver que está lá também, né, em outros evangelhos, este mesmo fato. E aí o que acontece? Os discípulos vão relatar, porque Paulo vai escrever que toda a Escritura, este livro, é divinamente inspirado. E Jesus fez questão de inspirar, né, Timóteo 3,16, ele vai dizer isso, o Paulo. E Jesus fez questão de inspirar os discípulos para que eles se importassem em colocar os feitos de Jesus, para que servisse para você, que tem, e eu sei que eu estou falando com pessoas agora, que tem esses demônios, a palavra é forte,
Quem estava mexendo na estrutura física e psicológica deste menino era demônios. Mas eu falo com pessoas que o marido está na bebida, os filhos nas drogas, as filhas na prostituição, a mulher numa vida errante, sem brilho, sem honra. A nossa sociedade desse século, ela é, ao meu ver, com meus 80 anos de vida, a mais horrorosa de toda a sociedade que eu vi lá atrás. Eu já vi uma sociedade ordeira, uma sociedade honrada lá atrás, onde era raro você, quando via, sabia que uma mulher, presta atenção, uma mulher fumava, você nunca via ela fumando na rua. Ela fumava dentro de casa. Se ela gostasse de um goró, ela bebia alguma coisa. Mas nunca. E você sai hoje nesses restaurantes, nesses barzinhos, essas calçadas lotadas de mulheres seminuas, ou se não nuas, entendeu? Que estão lá chapando mesmo. Chapando, e ela sai com os baseados dela no meio da rua, com os copos, né, das vodkas delas, e disputando inclusive com os homens. Os homens já é errado, meu Deus. Mas você é crítico. Não sou crítico deles. Não. Eu apenas os advirto que o dono desse livro, o senhor desse livro, o personagem que libertou aquele menino daqueles demônios que impedia inclusive a fala dele. Eu já trabalhei com cura e libertação. Quando você vai repreender um demônio de um surdo, você precisa ter graça de Deus mesmo. Por quê? Porque ele não escuta. Ele não escuta. Ele não fala. Mas para Jesus é impossível. E este homem, que me parece, era da elite dos escribas, porque a minha Bíblia diz, e um dentre eles, Jesus vai inquirir os donos da religião daquele tempo, que eram os fariseus, os saduceus, os escribas e os sacerdotes. Era eles que dominavam a sociedade de então. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus vai para cumprir uma palavra dele, que ele tinha dito para os discípulos, que alguns dos seus discípulos, eles não morreriam sem antes ver Jesus como ele está hoje, glorificado. Vocês ainda não estavam gravando quando nós lemos o capítulo 1 de Hebreu, que ele é a expressa imagem do Pai, Jesus Cristo, que em João diz, eu e o Pai somos iguais, somos um. Eu sei que eu vou entrar em choque com muitas teologias aí, e filosofias, e doutrinas de igreja, de homem, mas essa minha Bíblia diz, eu e meu Pai somos iguais, somos um. E a Bíblia diz então que ele veio revelar o Pai, e depois de ele ter feito tudo, morrer na cruz, então ele assenta-se ao trono ao lado do Pai, porque cantamos um hino que ele está sentado no trono. Agora eu pergunto, o que adianta para você Jesus sentado no trono? O que adianta? E às vezes eu converso com pessoas religiosas, pessoas de seitas, religiões e de culturas religiosas. Aí eu vejo a vida como está. Aí ele pergunta, a sua vida está boa? Não pode ser melhor, porque a vida com Deus é uma vida onde você pode ter surpresa. Mas o Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, diz, o meu Deus, com as suas riquezas, e riquezas em todos os aspectos. Ele não está falando apenas de minerais, de coisas preciosas da terra. As riquezas de Deus é todo conhecimento, sabedoria, entendimento e poder. Para todas as coisas, ele suprirá todas as necessidades, em abundância, em fartura.
Então, segundo a teologia do Paulo, é negado àquele que é cristão viver uma vida de miséria. Por quê? Porque é insano você ter um pai, né? Até agora estou me lembrando de uma personagem aí, muito conhecida na televisão, onde a filha vive, agora ganhou uma casa da mãe e aceitou, mas ela não queria os filhos. Ela é famosa e rica, né? E a filha, entendeu? Por causa dos goró, por causa dos picos na veia, por causa do baseado, vivia na rua, se envolveu com um monte de gente, né? Que é gente, mas parece não ser, porque quando você vê, né? Agora, graças a Deus, não temos mais a Cracolândia, mas nós continuamos tendo os viciados, estão por aí, entendeu? Só não estão aglomerados como estavam ali, né, há alguns meses atrás. Mas eles continuam ainda. Por quê? Porque eles são escravos, demônios na vida deles, como deste menino. E o quê? E emudece, ensurdece. E por mais que você fale a vida deles, eles não nos ouvem. E nós falamos despretensiosamente, nós falamos para que eles sejam livres, como na visita que fizemos hoje, livre deles mesmos. Porque o grande mal do homem não é nem o diabo, gente. É ele que simplesmente se larga numa vida sem brilho, numa vida sem glória, numa vida sem honra, onde as ladeiras, ele vai descendo as ladeiras, e ele está lá num buraco de vida, como este menino, que ele se lança por terra, ou é lançado por terra, onde ele range os dentes, onde ele espuma, entendeu? Onde ele fica se contorcendo, naquela esquizofrenia, carregado de espírito mau. Eu vejo a sociedade desta maneira, querido. Eu vejo essa sociedade com aquelas que estão virando bolsinha na esquina aí, e elas estão prestando um culto aos demônios, quando elas se deixam ser o que elas não nasceram para ser. Nós temos muitas personagens na Bíblia, né, que elas foram transformadas do que eram e subiram os patamares da vida. Havia uma prostituta chamada Raabe, muito conhecida até nos círculos, nos meios não cristãos. Mas quando ela ouviu os missionários que o Josué tinha enviado para tomar posse de Canaã, lá na Palestina hoje, ela acreditou na mensagem. Se você não crer na mensagem que eu estou pregando, lamentavelmente torna-se infrutífero o meu trabalho. Torna-se um trabalho sem resultado. E eu não gosto disso. Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, ele está sozinho. O trabalho dele parece que foi inútil. Os discípulos dispersaram, todo mundo foi embora, e Jesus fica na mão dos seus algozes, dos seus adversários. Tudo para cumprir o que está nesse livro. E como eu escrevi esta semana, com respeito ao Natal, eu disse que, até falei nesta visita que fizemos eu e minha esposa, né, que o Natal é um termômetro para você saber, nesse Jesus que você diz que conhece ou conhece, e diz que crê ou crê. Aí eu digo, se o Natal
ele sintetiza apenas para você dar e receber presente e reunir a sua família em torno da sua mesa, eu digo aqui, Jesus veio inutilmente na terra, porque ele não veio para isso. Ele veio para você honrá-lo e reconhecer e saber que ele é o único, em nenhum outro há salvação. Foi para isso. Senão a morte dele também vai ser neutra, não vai ter resultado. E como ficam os céus que despendeu para o homem essa pessoa magnífica chamada Jesus Cristo, o Messias, o Deus conosco, o Emanuel, para que o mundo fosse salvo por ele, porque não havia outro meio pelo qual todas as tentativas de Deus em matar ovelhinhas, em matar rebanho, em colocar os mandamentos, tinha dado em nada. E Deus está num aperto enorme. Por quê? Porque foi Ele que criou o homem, e agora o homem está nas mãos como esse menino. E quando esses demônios tomam a pessoa, vai levar a pessoa a esse estado de coisas. E quando o pai está vivendo aquilo como milhões e milhões de pais e mães estão com seus filhos, e eu até nessa visita que fizemos, eu e minha mulher, ela está aqui, e ela viu falar, eu sou aquele que sabe os caminhos que as minhas filhas enveredaram na vida. Mas quando você crê neste livro, querido, não tem demônio, não tem mal, não tem influência maligna, não tem nada que as trevas possam amarrar, prender e conter, porque quando Jesus mandar, sai, vai ter que sair. E não volte mais. E como eu disse, ele é surdo, esse menino. O diabo falou, não, esse daqui é meu e eu vou levar para mim. Por quê? Porque os que vierem para expulsar não vão conseguir expulsar. E o diabo até que estava entre, mais ou menos certo. Porque o verso 28, que nós não lemos, nós paramos no 27, quando entraram em Cafarnaum em casa, os discípulos perguntaram a Jesus, por que não pudemos nós expulsá-lo? É isso que o diabo faz. Tapa os ouvidos. Jesus, quando esteve aqui, lá no capítulo 13 de Mateus, no verso 15, Jesus falou assim, vocês tapam seus ouvidos e fecham os olhos e eu não os posso curar. Aí ele estava falando para aqueles que ouvem, como eu estou falando agora, mas tapam os ouvidos e fecham os olhos. Não, pastor, eu não quero saber do teu Jesus, eu tenho minha religião. Eu pergunto, que adianta a sua religião se a tua filha está virando bolsinha, se está lá naquele antro de demônio, se está sendo explorada pelos homens que, de uma maneira, olha o feminicídio que está acontecendo, como nunca. Olha o índice que está acontecendo. Mas por quê? Porque, evidentemente, se lançaram num relacionamento promíscuo. Se tem uma coisa que Deus ama é o relacionamento, gente. Mas Ele ama o relacionamento para perdurar, como eu e minha mulher, 53 anos. Eu quando vejo pessoas que eu vejo, que estão aí nos meios de comunicação, com seus 40, 50, 60 anos de união, eu sei que teve uns dramas muito, nada é fácil na vida. Mas quando Jesus está ali e Ele uniu essas duas pessoas, não tem demônios para fazê-los ir um para um lado e para outro. Não tem. É esse livro aqui que garante. E tudo que é extra, esse livro, eu digo que é estragado. É questão de ideologia. Não. Ninguém tem que se interessar com o que você faz em quatro paredes.
Não, esse negócio de unido com fé, casado entendeu? Isso eu conheço essa palavra para dizer, você não precisa ir num cartório, você não precisa entrar na igreja, de preferência de branco. O branco significa o quê? Pureza. Entendeu? De preferência. E vim aqui receber as bênçãos nupciais para uma vida em comum. Eu não sei se esse cara fez isso lá em Israel. E eles são cuidadosos nisso. Eu só sei que um filho dele, único filho, segundo Mateus escreve, ele está cheio de capeta. E quando eu pensava ontem e hoje sobre essa mensagem, eu dizia, o mundo está cheio de demônios mesmo. Porque eu nunca vi um mundo estragado. Nós estamos num mundo colapsado. Nós estamos num mundo incendiário. Nós estamos num mundo derrotado e destruído. Por quê? Porque esses demônios, eles incorporaram na vida dessas pessoas. E elas se tornam algumas grandes na política, né? Na livre iniciativa. Então eu os vejo nos tribunais, eu os vejo como essa semana, né? no laboratório, no consultório. E quando eu olho, você não precisa ter um olho clínico, você não precisa, entendeu? Você precisa do Espírito de Deus, apenas para você ver como é que é a magia deste mundo agora. É um negócio mágico mesmo. E você sabe que o mágico, ele ludibria você. Ou você acha que o mágico está cortando um caixote aquela mulher que entra bonita lá e depois ele põe um caixote para cá, outro para lá. E depois ela ri, mexe o pé, essas coisas todas. Ele é mágico. E quem é que está por trás de toda essa magia? Entendeu? Aquele que estragou a vida desse homem. Ele é um escriba, ele é um estudioso da Bíblia, ele é um homem interessado em religião. Eu pergunto, e aí, resolvi o problema dele? Não, ele tem em casa um menino que não dava paz para ele. E fazia um longo tempo. E Jesus ainda pergunta para ele, quanto tempo acontece isso? Disse, desde que ele nasceu, ele é pequeno, ele era menino. Da infância dele. Esse menino, a gente não pode desgrudar o olho dele. E de repente, entendeu? O capeta pega ele e você tem que socorrer. E não tinha um sacerdote, ele era escriba, não tinha um estudioso, não tinha um religioso, não tinha ninguém para fazer nada disso. Aí ele ouve falar de Jesus. E ele traz o menino para Jesus. Hoje você está ouvindo falar de Jesus. Por que não traz o seu menino para Jesus hoje? Por que não traz o seu desemprego, o teu ganho miserável, a tua família que está dissolvendo, o seu filho, marido, mulher, irmão, irmã, que está nesse estado dramático de vida? E você quer esconder que é demônio que está na vida dele. Você quer esconder. E você não traz ele para Jesus. Este homem, de repente, ele cansou de tudo e leva para Jesus. Mas Jesus estava cumprindo uma palavra dele. Jesus estava no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João viram Jesus como ele está agora, glorificado, sentado, como falamos de Hebreus 1, ao lado do Pai, no seu trono. E eu gosto muito que ele falou para os discípulos, lá em Mateus 19, que quando você crer nele, você vai sentar também com ele no trono. E isso para você pode não ter sentido nenhum, mas eu mesmo não vejo a hora de que ele venha, para que não só, eu ouço as pessoas, essa semana eu ouvi umas 3, 4 pessoas, que Jesus venha
porque elas estão enfastiadas da vida. Elas estão desgostosas da vida, elas estão deprimidas. E elas, que Jesus venha. Jesus não vem porque você está sofrendo. Jesus vem porque o número daqueles que vão crer nele se completou. E quando se completa, é porque eu fiz o que eu estou fazendo agora. Eu estou pregando agora para o número daqueles que vão ser arrebatados, seja completado, e tomara que seja agora, hoje, enquanto estamos nesta reunião. Para acontecer o que ele falou: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para sentar com ele no trono, e aí não vai haver mais esse drama da existência, que quando você o tem, você não está livre. Você não está livre. Eu vou pagar no Peru o mesmo que o cara que ele é do capeta, ele é endemoniado, vai pagar ali no mercado. O Chester, o frango, a carne, a comida de natalina. Eu vou pagar a mesma coisa. Mas só que os recursos, eles têm fontes distintas. Os recursos não são feitos como há 40 anos atrás eu fazia. Eu fazia. Com o quê? 2 pesos, 2 medidas. Com as coisas injustas deste mundo. Agora não. Agora é sempre, há 40 anos para cá, sempre com suor do rosto. E ele vai fazer o quê? Ele vai dar, como ele diz lá em Eclesiastes 2, descanso. Leia Eclesiastes 2, 26, você vê? Aquele que está servindo a Deus, aquele que ele se justifica em Deus, ele não se auto-justifica. A Bíblia diz que Deus dá descanso, mas aquele, o contrário, o outro, aquele que vai no mercado comigo, Deus dá trabalho para ele. Hoje mesmo eu estive no mercado. E as pessoas, como é que está o preço? Ontem estive no mercado de novo com a minha mulher. E as pessoas, o preço está não sei o quê. Na feira, no sábado, a mesma coisa. Aí eu olho e falo, é lamentável tudo isso. Entendeu? Mas em outros tempos foram diferentes? Não. Agora uma coisa é certa. O que Paulo falou aos Filipenses, o meu Deus com as suas riquezas suprirá todas as nossas necessidades. O bom é esse livro aqui. Sabe por quê? Porque não tem esse negócio do capeta pegar seu filho, seu marido, sua mulher, seu irmão, pegar sua mãe, seu pai, e ele fazer esse espetáculo debochado que ele faz. Debochado. Em público, o capeta pega o menino quando Jesus, traz ele aqui. E ele então se manifesta. Eu estou acostumado quase ver subir pela parede de tanto capeta que tem a pessoa. Eu estou acostumado com isso. Entendeu? E ele faz atrocidade mesmo na vida da pessoa. E ele vai obstruir, ele vai impedir o acesso da pessoa àquilo que ela sonha. E todos sonham em uma vida de realizações. E pensam que isentando Deus como esse homem. Não, sabe o que é? Eu vou ler o Torá, eu vou ler a Bíblia, eu vou... aí isso Deus vai gostar. Não, Deus quer que você tenha relacionamento com Ele. Intimidade com Ele. Como no casamento, onde as pessoas se tornam uma só. Eu e minha mulher somos uma só. Somos cúmplices um do outro. Somos parceiros na doença ou na saúde, na riqueza ou na pobreza. E nós já passamos todas essas fases praticamente já. A gente pode falar de cátedra o que é isso. Entendeu? É isso que Deus quer com você. Agora esse homem, ele simplesmente falou, não, eu vou ser estudioso da Bíblia, eu vou ser do seminário, eu vou ser dessa ou daquela agremiação. Eu falei, daí, como é que está seu filho em casa? Como é que está a sua vida? Como é que está você? Eu converso com pessoas, eu começo a falar com elas, elas calçam a cara e dizem, está tudo bem. Essa que falamos na porta agora mesmo, se eu entrar por assunto que não tinha tempo, porque a gente ia começar o culto e tinha que preparar a igreja e tudo mais, entendeu?
aí não tinha tempo para isso. Mas se começar a estocar nas questões intrínsecas da vida, vai chorar na porta da igreja. Porque vai cair o quê? Vai cair a fantasia, vai cair a máscara, entendeu? Aquilo que a pessoa, ela, lá no bastidor, quer dizer, sozinha, ela vai treinar para aparentar, então não vai poder se sustentar, porque não é verdade. Só a verdade. Por isso que Jesus diz aqui em Atos, santifica-te na verdade. A minha palavra é a verdade. Fora desse livro, é tudo invenção, é tudo negócio, é tudo jogo de interesse. Agora, esse livro aqui, o dono dele não tem interesse nenhum a não ser em você. E o quê? No seu bem. Como escrevemos, ele morreu. Não é para você encher a sua mesa com iguarias natalinas, que quando chega no outro dia, a gente aqui sempre tem um problema há anos, porque faz muita coisa e depois tem que dar mesmo para não ficar comendo a semana toda aquela comida, porque comida de Natal só serve para o Natal mesmo. No outro dia você empurra, mas no outro dia, quem é que vai comer peru e chester e carne de porco e tantas outras coisas que a gente come? Nem as frutas natalinas dá para comer, entendeu? Nem a castanha dá para comer no dia 26, até o dia 25 dá para comer. Infelizmente, como a gente sempre brinca, talvez esse ano você ainda não coma castanha mais. Então é melhor você trazer seu filho, trazer seu filho é levar você para ele. Fala, está aqui meu filho, cheio de demônio. Ele é mudo, ele não obedece, ele não entende. Agora uma coisa é certa, ele manifesta. Ele manifesta. E ele se manifestou. Aí Jesus pergunta para ele, quando ele fala, se o Senhor pode. Veja bem, ele está diante de Jesus, ouviu falar do que Jesus fazia, mas daí ele fala, o Senhor pode. E Jesus vai perguntar, pode? Tem uma interrogação na sua Bíblia. Jesus vai dizer, pode? O que você está fazendo aqui se você não crê? Aí ele cai em si. E ele diz, Senhor, me perdoa. Eu trouxe porque eu tenho uma fé muito pequena e o desespero de causa é grande. Tomara que Deus esteja levando você ao desespero de causa agora, hoje, na hora que você for ver essa mensagem, para você parar de acreditar que você pode libertar o seu filho, resolver essa questão intrínseca da sua vida e livrar-se desse problema, que você só vai se livrar como este homem, quando trouxer a Jesus. E Jesus falou, tudo é possível àquele que crê. Eu quero incentivar você a crer, porque saber que a sua vida está numa desordem grande, eu já sei. Agora eu pergunto, por que você fica resistindo desde a infância? Ele sofre com esse menino. E ele então vai protelando levar o menino a Jesus. Como você vai protelando, não, eu tenho minha religião, eu tenho minha fé, eu tenho minha crença. Eu falei, aí, resolve o seu problema, cura, expulsa esse demônio que ele atravanca, ele trava a sua vida. Não resolve. Mas nesta noite, nesta hora, nesse momento, esse Jesus, que ali na Galileia, ele vai libertar este pai, porque quando você liberta a sua filha da prostituição, o seu filho das drogas, você é livre com ele, porque o pai, a mãe, o irmão, a família, até a igreja sofre com o dependente, ou aquele que não se entrega literalmente nas mãos de Jesus, e Jesus pode salvar. Vamos orar? Fiquemos em pé. Bendito e eterno Pai, nesse nome precioso que é o nome de Jesus eu oro. Quando a Tua palavra, Senhor, foi ministrada, e nada mais pode ser feito que o Teu Espírito atue agora, naqueles que estão aqui presentes, Senhor, e naqueles que estão virtualmente, que estão, Senhor Jesus, com esses demônios, atribulando a vida,
perturbando o estado que elas estão vivendo, e elas querem, Senhor, até os natais e os réveillons que elas comemoram com sonhos e projetos, eles não dão em nada, Senhor, e essa vida vai sangrar mais um ano inteiro, e assim está toda a essência da vida delas sangrando. Nesta noite, nós profetizamos a cura e a libertação, e todo demônio de vida, tudo aquilo que desfaz com as cadeias os sonhos da vida desta pessoa, eu repreendo no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.